Galerinha, na aula de hoje vamos falar sobre as reações inorgânicas. Vamos ver quais são os tipos de reações e como ela acontece. Então, vamos para a aula. Na aula de hoje vamos falar sobre as reações inorgânicas. Vamos entender o que é esse tipo de reação. Pessoal, processo em que as moléculas ou os átomos de várias substâncias interagem, formando-se grupamentos diferentes dos iniciais, graças a uma reorganização de átomos, a isso nós chamamos de uma reação inorgânica. Vamos ver aqui agora a classificação das reações inorgânicas. Pessoal, nós temos a reação de síntese, adição ou formação, reação de análise ou decomposição, reação de deslocamento ou simples troca, e nós temos também uma reação de dupla troca. Vamos ver aqui cada uma delas. O primeiro tipo de reação que nós vamos ver é o que nós chamamos de reação de síntese, adição ou formação. Nesse caso, nós vamos ver o quê? Que o número de reagentes ele vai ser maior do que o número de produto. É um tipo de reação onde eu tenho mais reagente e menos produto. Preste bem atenção para esse caso. Cal reagindo com água, formando o hidróxido de cálcio. O N2 reagindo com 3 do H2, formando amônia. O SO3 reagindo com água, formando H2SO4. Então, reagente ele vai ser maior do que produto. Galera, preste bem atenção que a grande maioria dessas reações de síntese, adição ou formação são reações que liberam calor, que produzem energia. Então, nós temos um caso aqui onde o hidrogênio ele reage com o oxigênio, formando água e liberando calor. Vamos ver um vídeo que ele vai falar um pouquinho sobre essa reação e como ela é de fundamental importância. Quanto ouro líquido você acha que é consumido para andar numa destas máquinas? Bom, se o preço da gasolina está detonando o seu orçamento doméstico, mesmo se você já mudou para 2 rodas, escute a resposta com atenção. 0. Nadinha. Conheça a ENV, a primeira motocicleta com motor elétrico movido a hidrogênio. Você já viu um motor a combustão movido a hidrogênio na BMW Hydro de 12 cilindros e Hayden nos mostrou uma moto movida a bateria, a Jim Bike. Normalmente, numa motocicleta, você dá uma acelerada e ela faz um barulho. Bom, essa aqui... A diferença desta moto é que, pela primeira vez, ela foi construída desde o início usando o hidrogênio como única fonte de combustível. Esta moto foi uma invenção de Andy Eggleston. Fala dela pra gente. Tá bom, é a moto mais fácil de dirigir. O que nós vamos fazer é ligar. É uma moto movida a eletricidade, então não tem freio motor. Você gira essa chave para ligar, e quando quiser diminuir ou parar, é só usar os freios. Com certeza eu vou usar os freios. Vamos lá, eu vou colocar o capacete, e aí a gente manda ver. Vamos lá? Tá ligada. Eu tô pronto. É só virar a chave e sair. Tá bom, eu vou pegar leve primeiro. Depois eu acelero um pouquinho. A moto é surpreendentemente macia e seu nome é a sigla, em inglês, para veículo de emissão neutra. É moderna, sexy e super divertida. O segredo da ENV é o gerador celular de combustível totalmente integrado que produz a energia necessária. A célula converte em eletricidade a reação eletroquímica entre o hidrogênio e o oxigênio, e o único subproduto é a água. Vamos ver agora o segundo tipo de reação, que nós chamamos ela de análise ou decomposição. Nesse caso, é o contrário da adição. Aqui eu vou ter menos reagente e agora eu vou ter mais produto.
Aqui eu tenho AB transformando em A mais B. Galera, decomposição da água, ele vai produzir o hidrogênio mais o oxigênio. Decomposição da amônia, ele vai produzir nitrogênio mais 3 do hidrogênio. Decomposição do carbonato de cálcio, vai produzir o cal mais o CO2. Decomposição do ácido clorídrico, ele vai produzir hidrogênio mais cloro. E a decomposição do ácido carbônico, que ele está presente nos refrigerantes, ele vai produzir água e gás carbônico. Vamos ver aqui alguns vídeos que ele vai demonstrar a questão dessa reação de decomposição. Vamos observar que em uma reação de análise da decomposição, as reações podem ocorrer através de pirólise, quebra pelo fogo, ou seja, aquecimento, a fotólise, quebra pela luz, e a eletrólise, quebra pela eletricidade. Vamos ver aqui agora uma reação de simples troca ou deslocamento. Nesse caso, o número de reagentes ele vai ser igual ao número de produtos, mas nessa reação tem que conter pelo menos uma substância simples, uma substância formada por um único elemento. Por exemplo, o oxigênio, o gás oxigênio formado pelo átomo de oxigênio, o sódio, o gás cloro formado exclusivamente pelo cloro. Nesse caso aqui, como é uma reação de simples troca, vai acontecer o seguinte: eu vou trocar a substância simples por um dos elementos da substância composta. Nesse caso aqui eu tenho AB mais C. Observe que C desloca B, formando AC mais B. Preste bem atenção para esse exemplo. Eu tenho aqui o sódio mais o cloreto de prata. Aí o sódio desloca a prata, formando o cloreto de sódio mais prata. Vamos ver agora os casos que acontecem de reação de simples troca ou deslocamento quando eu tenho, primeiro, um metal, ele só desloca o metal ou hidrogênio. Por isso que nós temos uma série de reatividade química dos metais, ou seja, os metais como são eletropositivo, nós vamos chamar de eletropositividade. Observe bem aqui a série. Os mais reativos são os metais alcalinos, que pertencem à família 1A, depois os alcalinos terrosos, da família 2A, alumínio, zinco, ferro e chumbo. No meio dessa série nós temos o elemento hidrogênio. Após o elemento hidrogênio nós vamos ter os metais que nós chamamos eles de metais nobres, que dificilmente eles vão reagir. Quem são eles? Olha só, o cobre, o mercúrio, a prata, a platina e o ouro. Preste bem atenção como é que nós vamos entender essa série de reatividade química dos metais.
Preste bem atenção aqui, eu tenho novamente a série de reatividade química e aí nós vamos ter a primeira reação. Galera, preste bem atenção que aqui eu tenho a substância simples, ele é o metal sódio. Esse metal só vai deslocar o outro metal. Observe que o sódio é da família 1A, ele é um metal alcalino, ele é muito mais reativo do que a prata. Então, no caso, o sódio desloca a prata, formando cloreto de prata, cloreto de sódio mais prata. Galera, mas a prata ela não consegue deslocar o sódio, porque ela não tem força suficiente. Então, essa reação ela não ocorre. Pessoal, vamos para o próximo exemplo aqui. Nós temos aqui o seguinte, o magnésio mais o cloreto de alumínio. Preste bem atenção que o magnésio ele pertence à família 2A. Ele é um metal alcalino terroso. Ele é muito mais reativo do que o alumínio. Então, ele vai deslocar o alumínio, formando cloreto de magnésio mais alumínio. Agora, o alumínio ele não consegue deslocar o magnésio, porque ele não tem força, ele é menos reativo. Então, desse jeito, a reação ela não ocorre. Vamos ver aqui agora na reação de simples troca ou deslocamento quando eu tenho um ametal. E lembrando vocês que esse ametal ele só vai deslocar também o ametal. Nesse caso, nós vamos ter uma série de reatividade química dos ametais. Como os ametais são eletronegativos, nós vamos dizer que nós temos uma série de eletronegatividade. Quem é o elemento mais eletronegativo da tabela? Gente, ele é o flúor. Depois o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo, o iodo e por último nós temos o enxofre, que ele é o menos eletronegativo. Agora preste bem atenção como nós temos aqui no exemplo. Eu tenho aqui o cloro, é a substância simples, e entre esses dois elementos, o bromo, ele é o ametal. Então, como eu tenho um ametal, ele só vai deslocar o outro ametal. Preste bem atenção que o cloro é mais reativo do que o bromo. Então, nesse caso, o cloro consegue deslocar o bromo, formando o cloreto de sódio mais o bromo. Agora, se eu tentar pegar o bromo para deslocar o cloro, eu não consigo, porque o bromo ele é menos reativo do que o cloro. Então, nesse caso, a reação ela não ocorre. Vamos agora observar o seguinte. Para esse caso, nós vamos ver que alguns metais eles conseguem reagir com a água, mas não são todos. São os metais principalmente da família 1A e da família 2A. Os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. Nós temos aqui, por exemplo, o sódio, que ele é um metal alcalino, ele vai reagir com a água formando uma base e vai liberar o gás hidrogênio. Nós temos que o Na vai reagir com a água formando a base, que é a soda cáustica, e vai liberar o gás hidrogênio. O magnésio também ele consegue reagir com a água, porém o magnésio ele pertence à família 2A. Ele vai produzir o hidróxido de magnésio e vai liberar o gás hidrogênio. Então, desse jeito, nós temos a reação do metal com a água. Vamos ver aqui agora, nesse caso, o metal ele reage com ácido. Principalmente os metais que não são nobres. Ok? Por exemplo, o sódio ele reage com HCl, ele vai produzir o sal e vai liberar o gás hidrogênio. Então, metal com ácido formando o sal e libera o gás hidrogênio. O magnésio também ele consegue reagir com ácido, que é o HCl. Observe que o magnésio ele pertence à família 2A, ele é um metal alcalino terroso. Ele vai produzir o cloreto de magnésio e vai liberar o gás hidrogênio. Fazer um balão de hidrogênio. Vou começar com os ingredientes: uma pele, uma garrafa de vidro, pode ser pequena, de 2 litros, não importa não. Mas o tamanho mínimo é esse, 290 ml. Alumínio, pode ser papel alumínio também.
tesoura para cortar o alumínio, balões, soda cáustica e água. Bom, vamos começar pela soda cáustica. Vamos colocar a soda cáustica. Uma colher de soda cáustica. Toma cuidado para não se queimar com a soda cáustica. Bagunça. Não tem problema não, vai juntar. Não encosta na soda cáustica. Pôr água. Só um pouquinho. Não pode chegar no meio da garrafa não. Sacode bastante. Sem derramar. Pega o alumínio, o papel ou a latinha, se quiser cortar a latinha e colocar, pode. Mas eu prefiro o papel alumínio. Enrola o papel. Prepara o balão. Coloca o papel na garrafa. Parado o balão. Colocou. Encaixa o balão. Dá uma sacudidinha. E espera. O balão vai encher agora. Não pode colocar mais que uma colher de soda cáustica, porque senão esquenta demais e a garrafa estoura. E a garrafa tem que ser de vidro, não pode ser de plástico, senão ela derrete. Tá pelando. Pra dar certo tem que fazer com a camisa do tricolor aqui, ó, no coração. Agora espera encher. Preparar a linha para amarrar nosso balão, senão ele sai voando. Tampar a soda cáustica, a gente só precisa dela uma vez.
Agora, para tirar o balão, segura o bico, dá uma giradinha, tira o balão, dá um nó. O nosso balão já voa. Vou segurar para o outro balão enquanto tem gás aí. Deixa encher enquanto a gente vai amarrando o nosso balão. Amarrar o nosso balão. E ele tá pronto. Se soltar, ele vai embora. Para reduzir mais o peso, a gente vem aqui, a borrachinha que sobrou depois do nó, a gente corta, segura para ele ir embora. Põe peso enquanto a gente faz o outro. Vou pegar lá. Deixa ele. Vamos ele aqui pro cantinho. Bom, vamos à segunda parte então, a parte da explosão do balão. Vocês vão pegar, acender uma vela, pegar a tesoura, passar a linha por dentro dela e vai puxar. Aí, de novo, toma bastante distância. Agora vamos lá, hein? Viram? Essa é a explosão. Vamos ver aqui agora uma reação de dupla troca, onde nós temos o número de reagente igual ao número de produto, igual à reação de simples troca. Mas nós temos aqui uma diferença, que nesse caso só temos substâncias compostas. Não existe substância simples na reação de dupla troca. Observe que todos eles apresentam mais de um elemento. Observe que eu tenho um AB mais CD. Observe que vai haver uma dupla troca, onde eu vou trocar B por D. Então, eu vai produzir AD mais CB. Preste bem atenção para esse exemplo aqui que eu vou demonstrar para vocês. Aqui eu tenho cloreto de sódio mais o nitrato de prata. Eu vou trocar a prata pelo sódio e o sódio pela prata. Aqui ele vai formar o nitrato de sódio mais o cloreto de prata. Então, nesse caso, nós temos uma reação que ela é uma reação de dupla troca. Galera, vamos ver como acontece as reações de dupla troca. Primeiro, quando há a formação de um produto insolúvel ou que nós chamamos de um precipitado. Por exemplo, o cloreto de sódio ele irá reagir com o nitrato de prata, formando o nitrato de sódio mais o cloreto de prata. Lembrando vocês que esse cloreto de prata ele é um produto que ele é insolúvel, ele vai produzir um precipitado e ele aparece no fundo do recipiente. Nós temos o segundo caso, quando há a formação de um produto que ele é volátil. Preste bem atenção que aqui eu tenho cloreto de sódio, sal de cozinha, mais o ácido sulfúrico. Ele vai produzir o sulfato de sódio e, além do mais, vai produzir o ácido clorídrico, que ele é um composto volátil. Então, quando há a formação de um composto que ele é volátil, a reação ocorre. Vamos ver aqui agora o terceiro caso, que é a formação de um produto menos dissociado, ou seja, um ácido ou uma base que ela é fraca.
Preste bem atenção que aqui eu tenho um sulfeto de sódio. Aqui eu tenho um ácido clorídrico. Observe que esse ácido clorídrico ele é considerado um ácido que ele é forte. Na reação de dupla troca, ele vai produzir o sal de cozinha mais o ácido sulfídrico. Galera, o ácido sulfídrico, além dele ser volátil, ele é considerado também um ácido que ele é fraco. Então, por isso que a reação ocorre. E por último, nós vamos ver aqui o seguinte, quando a formação de um produto que ele é instável, por exemplo, se ele produzir ácido carbônico, ele vai se decompor, ele vai formar água e gás carbônico. Se ele produzir o ácido sulfuroso, ele vai liberar água e o dióxido de enxofre. E se ele formar o hidróxido de amônio, ele vai produzir amônio mais água. Preste bem atenção para esse exemplo aqui. Aqui eu tenho um carbonato de cálcio mais o ácido sulfúrico. Ele vai formar o sulfato de cálcio mais o ácido carbônico. Lembrando vocês que o ácido carbônico ele é um ácido que ele é instável, ele se decompõe. E da decomposição dele, ele vai produzir o quê? Água e CO2. Então, é dessa forma que nós temos as reações inorgânicas.